Olá, telespectadores da TV Justiça de todo o Brasil, queridos alunos que estão nos acompanhando. Tratamos na aula passada sobre locação, seus aspectos, garantias. E agora sim, chegamos no momento oportuno, um momento importante da nossa aula, hein? Professor, o professor explicou nas aulas anteriores que eu tenho duas formas de adquirir propriedade. É isso mesmo. Você tem a primeira forma de adquirir propriedade, que é através da forma originária. Vamos lembrar sempre do uso capião. Uso capião. Depois nós temos no segundo momento a forma derivada de adquirir propriedade, que é através dos contratos, né? No direito imobiliário, contratos imobiliários. Aí tem um compromisso, promessa, compra e venda, quando ocorre a tradição, compromisso porque tem uma dívida, promessa porque vai existir, fração ideal, expectativa de direito. Olha que interessante. Antes disso, no mundo das cogitações, eu posso fazer uma proposta. E aí a proposta, o comprador, o vendedor faz o aceite, vincula o negócio, já até a indenização do Código Civil, ou seja, se o comprador desistir, ele perde o sinal. Se o vendedor desistir, devolve o sinal em dobro. Nesse momento surge já o direito à indenização, com a proposta e o aceite vinculado, né? Houve a proposta e houve o aceite. Ou ainda, quando o negócio é muito complexo, aquela situação do contrato preliminar, o pré-contrato, eu posso utilizar também. Ah, professor, então não utilizo proposta e aceite, posso utilizar um pré-contrato? Pode, vai depender de cada caso, da complexidade do negócio. Mas não temos só as formas de adquirir propriedade. Quando eu não consigo adquirir propriedade, o que a gente conversou aqui? Vou partir para a locação, instituto importante. Vou partir para a locação porque eu não quero, eu não posso adquirir propriedade através desses modos, originários e derivados. Mas se eu adquirir propriedade, eu consigo fazer o quê? Transmiti-la. E como que ocorre, professor, a transmissão de propriedade? Como que funciona isso? Então, vamos explicar de forma didática para você entender, passando, brincando com o direito imobiliário. Olha que interessante, ó. Posso transmitir propriedade através da doação. Doação é o ato de doar. Eu faço a doação, mas não posso cobrar nada em troca. Se eu cobrar pecúnia, ou se eu cobrar uma vantagem, ou seja, eu vou doar para você meu apartamento, mas eu quero aquela casa sua na praia. Isso não é doação, isso é uma permuta. Aí muda o contexto, muda o contrato imobiliário também. Então, a primeira forma, doação. Temos a alienação também, que é a compra e venda, o compromisso, a promessa, como foi falado agora. E tem também o direito sucessório, né? Quando eu faço a transmissão com a morte. Deixo meus bens para os herdeiros. Então, aí entra lá na questão de sucessões. Então, essa questão também uma questão, uma forma de transmitir propriedade, uma forma que ninguém quer, né? Transmitir pela morte, mas é uma forma de transmitir a propriedade também. Dentro disso, eu quero deixar bem claro aqui para você, para o sucesso do seu concurso, para você que presta exame da OAB, a gente sabe que muitos alunos que nos acompanham estudam para a OAB, então a intenção é ajudá-lo. Você que é advogado nos acompanha, realmente para conseguir prática jurídica, para obter informações, vamos deixar bem claro aqui para você não errar no seu concurso ou na prática. Locação está vinculada à medida judicial, ação de despejo. Ação de despejo, quando eu falo de locação, eu tenho que falar de ação de despejo. Se não resolveu, né, no mundo, consensualmente, não resolveu de forma amigável, e eu vou ter que partir para um litígio, eu vou ter que partir para a ação de despejo. Ação de despejo é a ação que eu utilizo, é a ação que eu devo utilizar. Ah, professor, por que eu não utilizo a reintegração de posse? A reintegração de posse é um outro instituto ligado às ações possessórias. Essa ação de reintegração de posse e outras ações, né, que nós temos também relacionada às ações possessórias, é uma ação que, quando tem esbulho, turbação, aí eu vou utilizar a ação de reintegração de posse. Ela está vinculada a um contrato imobiliário também, mas é o contrato de comodato, ou seja, um empréstimo gratuito. Você chegou no cunhado e falou assim: meu cunhado, eu tenho uma casa na praia, eu não uso. Como você está focado em concurso, você está estudando faz 6 anos, e a minha irmã está trabalhando muito, e você está estudando focado em concurso, vou fazer uma coisa para você. Vai morar, para que pagar aluguel? Vai morar na minha casa, na praia. Você está focado em concurso, só que não vou te cobrar nada. É locação isso? Não, é comodato, é o empréstimo gratuito. Vamos dizer que esse cunhado aí, o seu cunhado, vire para você e fale: não, já que você está fazendo isso por mim, está me emprestando a casa, o apartamento lá na praia para ficar estudando, porque eu estou focado em concurso, você vai ficar com a minha chácara. Enquanto eu utilizo lá, você fica com a minha chácara, você pode utilizar a minha chácara.
aí não é comodato, né? Aí, se houve a troca, permuta. Agora, se não houve a troca, mas houve, na verdade, troca de interesse, também não é comodato. Comodato é um empréstimo gratuito, eu não quero nada em troca, vantagem ou dinheiro. Cuidado com isso, é importante deixar claro, tá? Outra questão também, professor, quando eu sou obrigado a fazer o registro no cartório de imóveis, e aí nós vamos entrar numa questão importante. Como a nossa intenção, nosso programa é um curso prático e passar pelo direito imobiliário para te ajudar no concurso, para te ajudar também na sua carreira profissional, tem muito operador jurídico que acompanha o nosso programa. Eu gostaria de explicar aqui a questão do registro. Em primeiro lugar, tabelião e registrador. Registrador faz registro, é quem trabalha no cartório de imóveis, né? Trabalha no cartório civil. Tabelião, tabelionato. O tabelião ele faz o quê? Escritura pública. Faz escritura pública, faz declarações públicas. Então, essa é a função do tabelião. Quando eu falo de tabelião, não é por competência. Você leva no tabelião que você achar melhor, por indicação, porque aquele tabelião fica mais próximo ao seu trabalho, à sua residência, né? Agora, essa questão de registro, é interessante deixar claro que registro sim. Registro de imóveis é por competência. Registro de imóveis é por competência. E aí não tenho como escolher. Eu tenho que levar aquele determinado registro de imóveis porque é competente. Aquele registro de imóveis é obrigatório, é aquela região, eu tenho que levar lá. E ponto final, não tem como escolher, porque ali é vinculado, é uma competência vinculada. Não tem como escolher um outro registro de imóvel, outro cartório de registro de imóveis. Lembrando sempre que tem um ditado antigo, mas é verdadeiro, hein? Só é dono quem registra, porque gera o direito real, direito real. Então, é interessante eu levar realmente, num ato de compra e venda, principalmente aquele que houve a transição, pagou, levou, eu incluir uma cláusula nesse contrato de compra e venda, onde eu tenho um período de 15 dias, 10 dias, 30 dias, para levar esse imóvel a registro no cartório de imóveis, porque lá gera o direito real. Nós temos a matrícula, que é o RG do imóvel, certidão de matrícula, certidão de propriedade, matrícula é RG. Cada imóvel deve ter um número de matrícula. Ah, professor, mas eu conheço como transcrição. Nos primórdios, né, era chamado de transcrição, que nada mais é que a matrícula, só que o nome atual, direito moderno, matrícula, transcrição anterior a isso. Quando eu falo transcrição, matrícula, eu estou falando da certidão de propriedade, do registro de propriedade. Então, só é dono quem registra. O Código Civil é bem claro, nesse sentido, que qualquer imóvel, né, e aí é o ato solene de compra e venda mesmo, hein, saindo até da locação, qualquer compra e venda ou transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu devo obrigatoriamente levar a registro de imóveis. E além de levar a registro de imóveis, tem que ser feito através de instrumento público. Instrumento público. Professor, quem vai fazer o instrumento público? O tabelião, hein? O tabelião. É muito ruim você fazer uma confusão e você, para quem advoga, para quem é estagiário, acompanha o cliente para fazer a escritura pública no cartório de imóveis. Aí o cartório de imóveis fala assim, não, escritura pública é no tabelião. Né? Então você tem que ir lá no tabelião. Depois você volta aqui para fazer o registro. Nós sabemos que existem cidades no Brasil, municípios no Brasil, que possuem cartórios que realmente têm os dois juntos, né? O tabelião com o cartório. Aí facilita, né? Porque aí só sobe um andar, sobe uma escada, mas, dependendo da cidade metropolitana, é separado. Então, é importante deixar claro o serviço do registrador e o serviço do tabelião, para você não ter problema em relação a isso, tá? Outra coisa que eu quero te falar também, nós falamos da compra e venda, seja um bem imóvel, um imóvel. A compra e venda, pagou, levou, houve a transição. Mas quando eu falo de um compromisso de compra e venda, ocorre o quê? Dívida. Ou seja, eu dei 200 mil de entrada, 300 mil de reais de entrada, e ficou faltando um valor. Ficou faltando 200 mil, 300 mil, eu vou pagar parcelado. Então, o contrato correto, adequado, é o compromisso de compra e venda. E quando eu falo do compromisso de compra e venda, é interessante frisar que é importante você pegar esse contrato de compromisso de compra e venda e fazer o quê? A averbação lá no cartório de imóveis pertinente, competente desse imóvel que você comprou ou vendeu. Porque isso gera o direito real. Gera o direito real. E é tão importante esse direito real que te protege. Nós temos uma situação onde o comprador, ele comprou um imóvel. O vendedor recebeu lá 400 mil reais, 500 mil reais de entrada. O restante parcelado. No final do contrato, o vendedor sumiu. O sujeito foi para outro país. O comprador ficou desesperado,
porque ele pagou o sinal e pagou as parcelas, mas pagou a última parcela, o que aconteceu? O vendedor sumiu. Dizem que o vendedor foi parar em outro país para fazer um curso, vai saber onde foi parar esse vendedor. E aí? O que eu devo fazer, como proceder nessa situação, ou naquela situação que o vendedor fala assim, olha, agora que você quitou, eu vou te cobrar pelo menos uns 100 mil a mais, aí uns 50 mil a mais, porque senão eu não vou levar registro não vou lá no cartório de imóveis não, porque tu não valorizou, você pagou parcelado. Como que eu vou proceder, eu como comprador? Cabe ao Instituto uma ação chamada adjudicação compulsória, olha que interessante, hein? Adjudicação compulsória. Uma ação que se parece muito com a obrigação de fazer. No direito imobiliário nós usamos esse termo, a ação adequada adjudicação compulsória. Essa ação eu vou obrigar o vendedor a realmente fazer a escritura pública, né? Na verdade, levar a registro aquele contrato de compromisso compra e venda. Olha que interessante. Então, a adjudicação compulsória. Essa ação de adjudicação compulsória, na prática, eu tenho que tomar muito cuidado. É uma ação de obrigação de fazer. Porém, muitas vezes eu consigo o êxito dessa ação. Mas eu não consigo depois, no final dessa ação, depois de 2, 3, 4 anos, o período que ela tiver que durar, eu não consigo levar a registro, porque tem algum vício. Como assim, professor? O contrato de compromisso compra e venda pode ter uma diferença em relação à metragem. Vamos fazer o seguinte raciocínio. O contrato de compra e venda, no contrato de compromisso de compra e venda, está discriminado lá 200 metros quadrados, mas na transcrição 201. Na matrícula atual, 220. Uma diferença de metragem. Como tem essa diferença de metragem, muitas vezes, mesmo com a carta de adjudicação, que é o objetivo dessa ação, a ação de adjudicação compulsória, o final dela, o meu objetivo, o meu sonho como autor dessa ação, é a carta de adjudicação, eu não vou conseguir registro no cartório de imóveis porque existe algum impedimento. Então, a ação de adjudicação compulsória, na prática, eu quero trazer essa informação na prática para você que presta concurso, é uma ação de obrigação de fazer. Naquela situação que o vendedor se nega, né? Se nega após a quitação do imóvel, foi quitado, o comprador quitou o que ele combinou com o vendedor se nega a fazer o ato final, a escritura definitiva. Nessa situação, cabe essa adjudicação compulsória. Essa ação é usada nesse momento. Mas o que eu faço com essa adjudicação? Se ela não for redondinha, se não tiver tudo certinho, né? Todos os documentos pertinentes, o compromisso de compra e venda devidamente registrado na matrícula, bater a metragem, né? Com a transcrição, com o contrato, eu vou ter um problema sério, porque eu não vou conseguir o registro. E se eu não conseguir o registro, o que eu vou fazer depois, né? Eu vou ter que ingressar com uma ação de uso capião, porque é o título originário, uma matrícula nova. Então, cuidado com essa ação de adjudicação compulsória. Muito pertinente, importante trazer no nosso programa, que a gente realmente está fazendo um resumo prático do direito imobiliário para você, com muito carinho, mas cuidado com essa ação de adjudicação compulsória. É uma boa ação de se trabalhar? É uma boa ação, mas tem que estar tudo redondinho. Quando eu falo redondinho, as informações devem bater, porque quando for informações confusas, o interessante é você trabalhar com a ação de uso capião. Uso capião é o instrumento, né, o verdadeiro instrumento que você consegue regularizar imóveis, aqueles imóveis que não têm fim, cheios de herdeiros, né? Então uso capião que vai salvar aí, porque é originário. Lembra que eu falei para você que eu tenho duas formas de adquirir propriedade, a primeira originária e a segunda derivada. Na primeira originária, eu falei para você também que é através do uso capião. A forma de adquirir propriedade originária é a cara do uso capião. E como que eu faço, professor, para utilizar do uso capião? Tem que ter requisitos. Quais requisitos, professor? 3 requisitos importantes, não pode faltar no uso capião, não pode faltar na sua resposta para concurso público, na sua resposta para exame da OAB, na sua resposta, né, também na graduação. Requisitos principais do uso capião: vontade de ser dono e ônibus na posse. Lapso temporal vai depender de cada uso capião. Extraordinário, 15 anos. Ordinário, 10. Constitucional, 5. Abandono de lar, 3. O domiciliar, uso capião novo. Temos o uso capião também coletivo, entre outras espécies, os mais utilizados, estamos resumindo. Quando eu falo de uso capião, além desses requisitos, lápis temporal, vontade de ser dono, que é o ônus da posse, posse mansa e pacífica, e ainda, mais a função social da propriedade. Quando eu estou falando de um uso capião bem feito, com todos esses requisitos, eu vou conseguir êxito na ação. Eu tenho mais chance de conseguir êxito.
Então, cuidado com essa adjudicação compulsória. Professor, falou em locação? Despejo. Falou em comodato? Reintegração de posse. E chegou o momento. Chegou a hora da boa pergunta. Vamos lá. Quando eu utilizo a ação de despejo ou reintegração de posse? Excelente pergunta, no momento correto. Olha que interessante. Então, ação de despejo, eu sempre vou pensar em um contrato de locação existente. Então, só vou falar em ação de despejo quando tem um contrato de locação existente e onde os envolvidos no litígio sejam pessoas, partes, que estão no contrato de locação. Como assim, professor? Olha um exemplo interessante aqui. Ó. Muita gente faz uma confusão e fala assim, vou ingressar com uma ação de despejo. Olha que exemplo interessante. Você faz a locação, você é locador, proprietário, faz a locação de imóvel. Fez a locação de um apartamento. E esse apartamento, ninguém usa a vaga de garagem. O sujeito percebe que não tem ninguém nessa vaga de garagem, começa a guardar o carro dele. Mas o locatário, o inquilino, depois de quase 2 anos, num contrato de locação em vigência, ele falou, opa, comprei um carro. Agora vou usar a vaga que está no contrato, vinculado ao contrato de locação. Chega lá, tem um sujeito com um carro na vaga. Liga para o locador, para quem faça a administração do imóvel, reclama. O locador vai atrás desse sujeito, esse condômino, direito imobiliário também envolve condômino, olha como é complexo, é apaixonante, vai atrás desse sujeito e fala assim, olha, pode sair, essa vaga é minha. O locatário vai usar essa vaga, eu não moro nesse prédio porque eu aluguei. Eu tenho a posse indireta, ele tem a posse direta, mas a vaga é dele. Pode sair. E esse condômino fala, não vou sair. Não vou sair porque já estou usando a vaga há 2 anos e ninguém percebeu, agora eu vou ficar com essa vaga aqui. E aí o locador vai fazer o quê? Vou ingressar com uma ação de despejo. Fácil, professor, esse probleminha que o senhor está passando para nós agora do saber direito. Fácil? Não é despejo, hein? Porque a relação de locador-locatário é locador-locatário. Locatário, locador, inquilino e proprietário. Quando envolve essas partes, mais o contrato de locação, é despejo. No caso dessa ação, eu vou verificar ações possessórias, que é outra coisa. Ou seja, reintegração de posse, se foi parcial, total. Ou outras medidas judiciais, se houve turbação, esbulho, mas não é ação de despejo. Cuidado. Professor, então, agora entendi. Porque muita gente faz confusão. Tem um contrato de locação no meio da história, no meio do problema envolvido, é fácil, é ação de despejo. Mas você precisa analisar que tem que ter um contrato de locação para ser despejo, mas as partes envolvidas no litígio devem fazer parte desse contrato de locação. Porque se as partes forem terceiros, você esquece, hein? Você esquece. Não é ação de despejo, mas é ação de reintegração de posse ou outras medidas judiciais que nós vamos localizar ali nas ações possessórias. Então, muito cuidado com isso, manutenção da posse, tem outras ações, outras medidas aí. Despejo, ação de despejo, vamos acabar com essa lenda. Não é mais, né? Nunca foi apenas para falta de pagamento. O despejo serve para rescindir o contrato de locação. Tanto é um exemplo que eu gosto de falar muito em aula de cursos práticos, é o exemplo do sujeito que chega no locador e fala assim, professor, eu entrei com uma ação de despejo por falta de pagamento. Mas essa ação demorou muito tempo, essa ação demorou quase 2 anos, rito ordinário, não teve audiência, igual o professor falou. E essa ação de despejo durou quase 2 anos, quase 3 anos. Mas depois de quase 2 anos e alguma coisa, o locatário sumiu, abandonou o imóvel. Tranquilo, né, professor? Eu pego e já entro no imóvel, é meu, eu tenho o domínio dele, na matrícula do imóvel, no registro, é meu nome que está lá. Cuidado, hein? O interessante nessa ação, para você conseguir emissão da posse, é informar ao douto juízo, informar ao Poder Judiciário que ocorreu esse fato de abandono, o inquilino abandonou. E aí sim, com a autorização judicial, você entra na posse do imóvel. Por quê? Senão você pode correr até crime. Porque você entra no imóvel que é seu, tudo bem, é seu, mas porém a posse direta é de outra pessoa. Pode ter bens que guarnecem esse imóvel. E aí você, como locador, pode ter algum problema. Essa ação pode virar contra você. Depois o locatário aparece e ingressa com uma ação de danos materiais, acumula ainda com dano moral, não sei, dependendo do que sumiu.
Toma cuidado com isso, tá? O despejo tem começo, meio e fim. Então, se no meio do caminho aconteceu alguma coisa, você tem que informar. Você tem que informar esse Poder Judiciário que você está utilizando, né, esse douto juiz, que ocorreu aquele fato, para que você, com uma ordem judicial, com uma autorização, possa ocorrer a emissão da posse, possa adentrar no seu imóvel. Então, cuidado com isso em relação ao despejo. É complexo, hein? Despejo não é tão simples assim. Falando agora em liminar de despejo, olha que tema interessante, hein? Professor, cabe ou não cabe liminar de despejo, hein? A Lei 12.112, de 2009, alterou pouca coisa na Lei 8.245, de 91, mas uma dessas coisas é a questão do fiador. Ele agora pode sair, não é perpétuo, né? Não fica preso ao contrato, mas agora sim ele levanta a mão e fala, quero sair do contrato. Pode? Vamos ver se o pessoal aprendeu. Pode. Fica preso ao contrato 120 dias. 120 dias após a notificação do locatário e do locador. Fica preso ao contrato, mas pode sair. No caso das liminares, houve uma alteração também, porque agora cabe a liminar, pode ser usufruída, liminar o efeito, né? A classificação correta, as tutelas de urgência, nós temos duas, né? Temos a medida cautelar, antecipatória ou incidental, e temos aí a tutela antecipada. No despejo, no caso do despejo, falando do efeito liminar, é interessante que com a nova lei cabe, mas não é para todos os casos, né? Preciso analisar a Lei 8.245 com cuidado, 91, porque existem hipóteses que eu posso utilizar a liminar. Uma vantagem, lá no comecinho do programa, na nossa primeira aula, que eu falei do contrato de locação sem garantia, é o fato de eu utilizar, né, poder utilizar o pedido do efeito liminar de despejo quando o contrato não tem garantia. Porque quando o contrato tem garantia, muitas vezes eu não vou poder utilizar, ou senão vou ter que calcionar esse valor. Qual o valor, professor? Pelo menos 3 meses de aluguéis, né? Preciso calcionar para ingressar com a ação. Então, cuidado com isso. Professor, então é interessante fazer um contrato de locação sem garantia? Dependendo do caso, dependendo do cliente. Tudo é muito complexo no direito imobiliário. É importante analisar sempre o caso concreto. Mas o fato que você pode fazer um contrato sem garantia, e a vantagem é justamente essa. Você pode usar os efeitos de uma liminar, diferentemente de um contrato que tenha garantia. Então, está justamente aí a diferença. E aí tem aquela questão da denúncia cheia e vazia que a gente conversou bastante nas outras aulas. Você pode utilizar um contrato com uma denúncia cheia ou uma denúncia vazia, desde que o período, o lapso temporal, seja no mínimo 30 meses. 30 meses, a lei não obriga, né, a lei 8.245, ela não obriga você a fazer um contrato de 30 meses. Mas se você fizer um contrato de 30 meses, ela te dá um plus, te dá um bônus. Qual que é? Denúncia vazia, não precisa justificar. Se você não segue a orientação, ela não te obrigou, a lei não te obrigou, a lei 8.245/91, porém, você não vai ter esse plus, você vai ter que fundamentar essa solicitação da devolução do imóvel, né? Então, denúncia tem que ser cheia. Olha que interessante. Chegou o momento, mais uma pergunta, né? O que é purga da mora? Muitos operadores jurídicos atuando no mercado, no ramo do direito imobiliário, que é complexo, olha a complexidade desse ramo, maravilhoso. Costumo dizer que o sujeito, né, seja quem for, tem 2 coisas que ele tem que ter na vida. Ele tem que se alimentar, então, alimentação e moradia, tem que morar em algum lugar. Pode ser mais simples ou não, mas ele tem que morar em algum lugar. Então, são direitos essenciais. O direito imobiliário deveria, realmente, a criança deveria ter acesso ao direito imobiliário lá na escola. Defende o direito imobiliário constitucional. Olha que interessante aqui. Boa pergunta, gostei da pergunta. Muita gente, muito locatário, não sabe que tem esse direito. É um direito que você, locatário, tem. Então, se ocorrer o atraso do aluguel, você tem o direito, depois de 2, 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, assim que você recebe a citação para apresentar a defesa, e quando você é citado, quando o locatário é citado, ele tem a possibilidade de apresentar a defesa, que é a contestação, ele tem a possibilidade de entregar o imóvel, ele tem a possibilidade também de purgar a mora. Ou seja, ele soma toda a sua dívida, né? Os aluguéis, os juros, as multas, é tudo, hein? Não adianta pagar errado não para purgar a mora. E paga os honorários de locatícios também, vai lá e pum, tá aqui. Quanto eu estou devendo? É 15 mil reais? 15.300? Tá aqui, estou pagando. Pronto. Pagou. Ah, professor, mas aí o locador vai falar assim, agora devolve o imóvel, já que você pagou. Não, o contrato continua em vigência, porque você purgou a mora. É um direito seu
como locatário. Você pagou tudo que estava em débito. Você pagou, resolveu o problema. O contrato vai continuar. Ah, professor, legal, gostei. Eu sou locatário e o locador é meio complicado lidar com ele, viu, professor? Eu vou fazer isso, já que o professor falou de pulgar a mora, eu vou fazer isso só para dar um susto nele. Eu vou gastar mais, vou ter que pagar multa, eu vou ter que pagar juros, vou ter que pagar honorário advocatício, qualquer outra despesa que o locador tiver para me cobrar. Vou fazer isso, vou fazer pelo menos várias vezes, cuidado, hein? E aí é uma vez só, você pode fazer isso no contrato de locação uma vez só. Purga a mora e o contrato continua em vigência. Não pode virar a festa, né? A festa do caqui. Você faz isso várias vezes para provocar o locador. É uma vez só. É um direito que você tem. Interessante, hein? Então, purgar a mora. Tem muita gente aí que atua no direito imobiliário e não sabe direito o que é esse termo, hein? Então, você agora já sabe. Purgar a mora é um direito, é um instituto que quem tem direito? O locatário. De pagar, né, todas as despesas e manter o contrato em vigência. Todas as despesas e débitos. Né? Então, multa, juros, honorário advocatício, vai quitar tudo e o contrato continua em vigência. Olha que interessante. Então, esse é o tema. Olha que bacana. Muito bom, hein? Chegamos num momento especial aqui, que vamos falar um pouquinho mais de outras ações locatícias. Quero falar para você que nós falamos das ações locatícias. Existem as ações possessórias e as ações locatícias. Existem as ações do direito de vizinhança. Quando eu falo das ações possessórias, nós temos manutenção da posse, reintegração da posse, entre outras, né? Quando eu falo das ações locatícias, nós temos várias ações, hein? Despejo, mais utilizada. Hoje, com o programa, você que assistiu o nosso programa, com certeza tirou da sua mente essas lendas aí do direito imobiliário. Já locação, despejo, eu só posso com falta de pagamento, não. Você já sabe agora que despejo é para qualquer descumprimento contratual. Despejo por falta de pagamento é um dos motivos. Falamos também da revisional, aquela situação que o locatário fala assim, não, o aluguel está caro, hein? O aluguel está muito caro. Eu quero pagar o valor de mercado. Tem a situação também do locador, não. Meu imóvel está muito barato. O que é isso? Não, está muito barato. Vamos aumentar esse valor. Acabou de fazer o metrô do lado, professor. Não, o valor de mercado é outro. Então, tanto o locador como o locatário podem usufruir do instituto da ação revisional. Vai aumentar ou vai diminuir? E aí a gente faz um paralelo, para você que gosta de direito de família também, com as ações de alimentos, né? As ações de alimentos, quando a mãe ou o representante legal, representante do menor, acha que o pai está pagando pouco de pensão alimentícia, o que ela faz? Revisional. E vice-versa, né? Quando o pai acha que está pagando muito, ou a mãe, porque dependendo da guarda, também está com uma revisional. Tanto para aumentar o valor ou para diminuir o valor. Então, cuidado com isso, hein? Revisional, quando eu falo de revisional no direito imobiliário, eu estou falando da possibilidade do locador ou locatário solicitar ao Poder Judiciário que o pagamento seja maior ou menor. Maior ou menor. Cuidado com isso. Falamos da questão da ação de consignação de pagamento de aluguel. Quando é que acontece isso, professor? Vamos equiparar da ação de procedimento especial, a ação de consignação de pagamento. O credor some. Eu não quero deixar de pagar. Lá no direito do trabalho, essa medida judicial de consignação de pagamento é maravilhosa. Ela é utilizada no direito civil, no direito do trabalho. No direito do trabalho também, quando o patrão, né, o empregador quer pagar e não acha o funcionário sumiu, o que ele faz? Consigna em pagamento. Então, em qualquer situação, para ficar mais prático, mais didático, qualquer situação onde o credor some, aquela pessoa que eu tenho que pagar um aluguel, tenho que pagar um salário, tenho que pagar algum valor, some, eu não estou achando ele, o que cabe a mim? Consignar o valor. Porque senão, de certo, eu me torno errado, né? Vou ter que pagar depois juros, multas, honorários advocatícios. Então, para evitar isso, eu faço a consignação em pagamento. No caso do aluguel, eu tenho que fazer isso também. Então, porque senão, já pensou, corre até um risco de uma ação de despejo aí. Então, tem que fazer isso também. Professor, e naquela situação que eu comprei um imóvel, comprei esse imóvel, mas não coloquei no meu nome. Me orientaram, viu, professor? Isso é um risco, hein? O pessoal que atua no direito imobiliário sempre tem que orientar ao registro público, né? Fazer a coisa certa. Está lá no Código Civil. Acima de 30 salários mínimos tem que ser um ato solene, escritura pública, leva para registro, só é dono quem registra. Mas ainda existe muito no Brasil, falando um pouquinho das ações,
para trazer a questão prática também. No Brasil existe ainda muito aquele boato que o pessoal compra e fala, não vou levar registro no cartório de imóveis, não. Depois lá para frente, daqui uns 3 anos, eu dou uma desafogada, eu vou lá e levo para o registro de imóveis e faço o registro, faço escritura pública e faço o registro. Com o passar do tempo, você esquece, não faz, por falta de condições financeiras. E aí o que acontece? Aparece um perito avaliador para fazer a avaliação, porque o verdadeiro dono, porque dono é quem consta, o verdadeiro proprietário é quem tem o domínio, ou seja, quem tem o nome lá no cartório de imóveis. Esse verdadeiro proprietário, porque é o último que está constando na matrícula do imóvel, princípio da anterioridade do registro público, esse sujeito que está lá, ele fala assim, ele financia, ele faz um empréstimo e coloca esse imóvel, está constando o nome dele, não está constando no seu. Você tem um contrato de gaveta apenas, esse contrato está guardadinho lá na sua gaveta com esse vendedor, mas esse vendedor vai e faz um empréstimo e dá como garantia esse imóvel. E aí você fala, e agora? Chegou o oficial de justiça, fez a avaliação do imóvel, o que eu vou fazer? Ah, tranquilo, ações possessórias, mas você não é legítimo possuidor, né? Você tem a posse direta, mas não tem direta, ou não tem o domínio, posse é diferente do domínio. E aí cabe o quê? Cabe o instituto do embargo de terceiro. Você é terceiro nessa relação. Vendedor, que não é mais o proprietário porque ele vendeu para você através de contrato de gaveta, está sendo cobrado pelo esse vendedor que vendeu para você por um terceiro. E esse terceiro não sabe que é seu, porque isso daí não gerou publicidade, não está registrado no cartório de imóveis. Cabe a ele fazer o quê? Cobrar. Cobrar e bloquear os bens que foram achados desse vendedor que vendeu para você. Ou ainda, você que não faz o registro, o risco ainda é da dupla venda, né? Também, esse sujeito, esse vendedor, você não levou para o cartório de imóveis, não registrou. Ele vende para um, para outro, quando vai vender para 5 o mesmo imóvel. Então, o interessante no direito imobiliário é sempre praticar o registro no cartório, gera publicidade, todo mundo fica sabendo. Professor, como assim publicidade? As certidões. Quando eu falo de certidão de matrícula e outras certidões, qualquer um tem acesso. Ah, não é só o proprietário que tem acesso a uma certidão de matrícula, não, qualquer um tem acesso à certidão de propriedade, certidão de matrícula. Basta você passar o número do registro do imóvel, ou seja, o número da matrícula. Ou ainda, você pode passar até o nome, a busca é feita para o endereço, passa o nome da rua, o CEP ali, o número do imóvel que você vai localizar. Existem situações, é boato, mas é verdade, até para deixar a aula mais didática, existem boatos aí que o sujeito, o namorado da filha dele, qualquer lugar que passava de carro, falava, aquele imóvel é meu, hein? Aquele ali está alugado, é meu também. Esse sogrão aí, ele falou assim, opa, esse cara que está namorando a minha filha, ou ele tem muitos bens, ou ele é um contador de história, contador de vantagem. E começou a anotar, opa, padaria, endereço tal, número tal. Ali ele falou que é dono também, endereço tal, número tal. E foi num cartório de imóveis, né? Da jurisdição, aquele cartório ali competente. E ele fez a busca por endereço. Nenhum desses imóveis constou né, o seu genro aí como dono desse imóvel. Nenhum desses imóveis, professor, mas aí fez contrato de gaveta. Mas será que todos esses imóveis que ele falava que era dono, era feito contrato de gaveta? Então essa busca pode ser feita tanto pelo nome da rua e número, como pelo número de matrícula. Lógico, o número de matrícula é mais fácil, mais rápido, já é o número, já é o RG do imóvel. Então toma cuidado com isso. Chegou um grande momento também, mais uma pergunta, né? Quando utilizo a ação de consignação? Quando eu falo de locação, quando eu utilizo a consignação de pagamento de aluguel, é quando o locador some, ou quem o represente, né? Esse locador tem uma imobiliária, esse locador tem um corretor que faz a administração dos imóveis dele, ou um advogado que faz essa administração de imóveis. Sumiu esse sujeito, não acho. O que eu faço, professor? Eu vou, não pago, é fácil a resposta, professor. Não pago e nem economizo. Não, porque se você não pagar, depois pode correr o risco de ter uma ação de despejo contra você. Ah, mas aí eu vou ir por Gamora, eu estou craque agora depois da aula, né? Vou ir por Gamora, tranquilo. Só que você vai ter várias despesas, honorário de locatícios, juros, multa. Então o correto é consignar. Consignação de pagamento de aluguel. Você ingressa com a medida judicial, tem autorização, faz o depósito. Faz o depósito judicial e esse depósito fica ali disponível para o locador fazer a retirada desse valor. Por quê? Você inibe cobrança de juros.
juros, multas, ação de despejo, né, que você vai ter que gastar com isso também. Então você inibe, o correto é isso, consignação, nesse momento que você vai utilizar. Não só no direito imobiliário, no caso da locação, mas para tudo, hein? Qualquer situação que o credor sumiu e você tem aquela obrigação de pagar para que o direito não vire contra você, o que resta fazer é consignar em pagamento, ação de consignação em pagamento. No caso do direito imobiliário, locação, ações locatícias, eu vou consignar o valor do aluguel, hein? Vou consignar o valor do aluguel, porque aí eu fico livre de multa, juros, inclusive uma ação de despejo, para que não seja surpreendido. Olha que interessante aí, olha que boa pergunta. Então, interessante. Professor, legal. Então, no contrato de locação, eu posso ter vários anexos. É isso? É isso. Em um contrato de locação bem feito, que é aquele contrato que tem título, que é aquele contrato que tem qualificação das partes. Quando eu falo de qualificação, aquela mesma utilizada lá no 282 do CPC, que é aquela qualificação de nacionalidade, estado civil, aquela qualificação que você menciona a profissão do sujeito, RG, CPF. Essa qualificação tem que ser bem feita, tanto do locador como do locatário. Eu também, num contrato de locação, tem que ter objeto do contrato, ou seja, aquele objeto que foi feita a locação. Em um contrato de locação, eu preciso ter o valor do aluguel, isso é importante, hein? Valor do aluguel, preciso mencionar o valor do aluguel. Reajuste, garantias, tenho ou não tenho? Se for imóveis, bens imóveis, eu tenho que olhar o quê? A Lei 8.245 de 91. Então, eu vou trabalhar com uma garantia de 3 ou nenhuma, porque é facultativo. Pode ser escrito ou não a regra, no caso do contrato de locação por temporada, escrito. Professor, feito tudo isso, eu devo praticar os atos iniciais, exatamente, as certidões do locador, locatário, tem que fazer isso, tem que conhecer quem é o meu inquilino, tem que conhecer quem é o meu locador, é importante fazer isso, auto de vistoria inicial, auto de vistoria final, tem que ter isso também. Além disso, eu posso colocar informações anexas a esse contrato. No caso da caução, eu posso colocar uma matrícula daquele imóvel que foi dado em garantia. Lembrando que a caução não é garantia pessoal, é uma garantia vinculada ao bem móvel ou imóvel, hein? Caução. E cuidado com a caução. Muita gente faz confusão com o fiador em todos os sentidos. O fiador é obrigação pessoal. Se alguém não pagar, ele paga. A caução não, é o bem. E o bem, você tem como garantia esse imóvel. E falou assim, meu único imóvel, eu vou dar como garantia, como caução. Se você não consegue pagar o aluguel, você perde esse bem. Porque na caução não existe uma proteção, meu único imóvel. Cuidado com isso, hein? Cuidado que também existe já uma jurisprudência sendo alterada nesse sentido. Então, toma cuidado com isso. O interessante é que o fiador não tem jeito. Ele não pode alegar que é bem de família. Na caução ainda existem entendimentos que sim, que pode falar, não, é meu único imóvel. Então, é importante o locador se atentar em relação a isso e realmente verificar que esse imóvel não seja o único bem desse sujeito, principalmente para moradia, porque senão também pode ter problema em relação a isso, hein? Para execução. Então, toma cuidado em relação a isso. Vamos lá. Então, resumindo a aula de hoje. Locação é complexo, não é? É uma legislação muito vasta. Temos aí Estatuto da Terra, depois Código Civil, que vai tratar do assunto. Lembrando, vagas autônomas de garagem, bens móveis, também Código Civil. Temos a questão de espaço para publicidade, também Código Civil. Serviços, locação de serviços, hoje muito absorvido pela legislação trabalhista, essa locação de serviços, hein? Mas também Código Civil. Obras, contrato direito moderno, aí tratado pelo contrato de empreitada, mas também ainda alguma coisa pelo Código Civil. E ainda temos a Lei 8.245, alterada pela Lei 12.112, de 2009, que vai tratar das locações aí de imóveis residenciais, não residenciais, que é o comercial, e ainda locação por temporada. Olha que interessante, olha quanta coisa, hein, você aprendeu, e tem muito mais aí. Então, espero você no nosso próximo programa.